senhores. Eu não paro de pensar em vocês. Bom dia, desculpe se eu liguei tão cedo e te acordei, mas é que eu não parava de pensar em você e não sabia o que fazer agora. Tô olhando pro relógio e o tempo não passa. Com a família, com a saúde. E hoje nós estamos tentando uma nova maneira de pensar juntos aqui. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Vocês receberam aí no conteúdo de vocês algumas imagens, que são imagens simples, na verdade são páginas de um livro didático que eu estou trazendo para vocês. E o que eu vou fazer aqui é tecer alguns comentários sobre as imagens que a gente está vendo. Então, estou convidando vocês para fazer essa viagem junto comigo. E hoje, essa é uma viagem pelo tempo. Vamos fazer uma viagem no tempo e nós temos algumas paradas para fazer. E cada parada vai ser uma imagem dessas que vocês estão vendo. Na primeira página, nós estamos sendo transportados para o Antigo Egito. Estamos nos transportando lá para a África, no país chamado Egito, que fica bem ali. É um país que liga a África ao Oriente Médio, mais especificamente na capital do Egito, que é o Cairo. Milhares de anos atrás, ali naquele local, desenvolveu-se a sociedade egípcia. Inclusive, tem pessoas que dizem que o ser humano surgiu na África, né? Então, os primórdios, as histórias mais antigas da humanidade são remontadas de África. Então, agora a gente está olhando para o Egito. O que a gente sabe sobre eles, né? Vamos ver aqui. Basicamente, a gente sabe muita coisa, mas aqui para nós, eles construíam pirâmides. Eles também construíram pirâmides. E aí vocês estão vendo uma estátua aí na página. Essa estátua é uma esfinge. Quando a gente fala esfinge, a gente está falando de uma estátua que tem uma metade do corpo de animal e outra metade do corpo de ser humano, né? Então, essa esfinge é a esfinge de Gizé e ela tá num lugar chamado Planalto de Gizé. O que é interessante da gente saber, uma das coisas interessantes, é que esse Planalto de Gizé, durante muito, muito tempo, ele estava coberto de areia, porque o Egito ele fica numa região desértica, né? E no deserto tem muita areia e tem tempestades de areia. Então, depois que essa civilização deixou de existir, a areia tomou conta desse espaço e só em 1925 foi que alguns historiadores, arqueólogos descobriram e começaram a escavar. E aí acabaram descobrindo essa estátua fabulosa. Pessoal, ela é fantástica. Por quê? Várias questões, né? Uma delas é o tamanho. Ela tem assim um tamanho monumental, né? Ela em si é um monumento e ela foi esculpida em um único bloco de pedra. Ou seja, eles pegaram uma pedra gigante e foram lapidando até a gente chegar nessa esfinge. E a forma dela é corpo de leão. Dentro da cultura egípcia, o leão, ele tem assim um significado de proteção. O leão é protetor, né? O rei da savana. E a cabeça é de ser humano. Mas não é de qualquer ser humano, porque essa cabeça, ela tem um turbante na cabeça. E esse turbante que ela tem na cabeça é um turbante de Faraó. Quem é o Faraó? O Faraó era
o imperador da sociedade egípcia, ou seja, essa cabeça que tá nesse corpo é uma cabeça coroada, né? Acho que a gente pode dizer que esse turbante é como se fosse uma coroa. E aí, essa esfinge, ela tem uma parte de dentro, ela tem uma parte interior, tem passagens secretas foram encontradas coisas dentro dessa pirâmide. Foram encontrados ossadas de leão e foram encontrados joias, foram encontradas inscrições nas paredes e foram encontradas múmias, porque, não sei se vocês sabem, mas as sociedades do Antigo Egito já acreditavam na vida eterna. E essa fé da vida eterna fez com que eles desenvolvessem uma cultura de mumificar os corpos das pessoas importantes, né? Então, foram encontrados também corpos lá dentro. É tudo muito misterioso, né? Essa esfinge, ela traz consigo alguns mistérios. Um deles é em relação à idade, né? Quanto tempo faz que essa estátua foi feita? Há pessoas, historiadores, que vão dizer que ela foi feita em 2500 a.C., na época do faraó Khefren. Mas tem também outros historiadores e arqueólogos que dizem que há evidências de que essa estátua talvez tenha sido feita em 10.000 a.C. Muito, muito mais antigo do que o faraó Khefren. A gente tem certeza dessas coisas? Não, mas é interessante a gente olhar para esse mistério. Outro mistério é o nariz. Hoje em dia, essa esfinge, ela já não tem mais o nariz. O nariz dela, aconteceu alguma coisa que ela não tem mais o nariz. Aí vem o mistério, né? Tem historiadores que vão dizer que quem destruiu o nariz da esfinge pode ter sido Napoleão Bonaparte, o europeu que foi lá na África para, né? A gente sabe que os europeus, eles têm esse hábito de invadir, né? Então tem alguns historiadores que vão dizer que ela ficou sem nariz por causa do Napoleão Bonaparte. Outros vão dizer que foi uma perda natural pela erosão do tempo. Realmente o tempo fez com que esse nariz se quebrasse, né, e caísse. E outras pessoas vão dizer que foi perdido esse nariz em guerras, mas não pelo Napoleão Bonaparte, sim por outros povos ali da região que, em momentos de guerra com a nação egípcia, teriam destruído esse nariz, até assim por uma questão de tirar a honra do faraó, né? Uma provocação, vamos dizer assim. Agora nós vamos conhecer outras esculturas de outros tempos, de outros povos, para a gente ver de que maneira o ser humano desenvolveu essa arte. A segunda página, ela nos dá a oportunidade de analisar a maneira como o ser humano foi construindo as imagens do feminino. Né, pessoal? Quando a gente olha a história da arte, isso nos ajuda a pensar como que o ser humano pensava no passado, porque o artista, ele transforma na arte dele a forma de pensar de uma sociedade, né? Então a gente vê, tem uma escultura aí que está nessa página, é muito importante. Estão vendo a foto de uma estátua bem redondinha, pequena? Essa é a Vênus de Willendorf. Essa escultura é muito importante, simplesmente pelo fato de que ela é uma das esculturas mais antigas que se tem notícia. Ela foi feita nos períodos pré-históricos. Essa escultura aí que vocês estão vendo, elas têm de 24 a 29 mil anos. E aí ela leva a gente a refletir sobre esse feminino. A gente tem aí a figura de uma mulher, ela tem seios grandes, ela é arredondada, ela tem ventre arredondado, né? Ela tem coxas arredondadas, ela não é muito
alta. E a gente chama ela de Vênus, porque Vênus é uma deusa, né? E a gente considera, os historiadores consideram que a utilização dessa escultura era para representar uma deusa, representar algo próximo daquilo que a gente entende hoje como sagrado feminino. Aí é interessante a gente ver que o ideal de mulher, o ideal de beleza feminino, num primeiro momento, foi esse, de uma mulher arredondada, de se valorizar as curvas da mulher. Por quê? Porque isso tem a ver com a fertilidade da terra, a fertilidade natural, né? Tem algumas correntes de estudo que vão dizer que na pré-história a religiosidade do ser humano era uma religiosidade voltada para o feminino, pelo fato de que não se sabia, né? Demorou-se um tempo para se perceber que os homens tinham uma função na reprodução dos seres humanos, né? As pessoas talvez acreditassem que as mulheres gerassem filhos simplesmente por elas terem parte com Deus ou com essa deusa, né? Já as outras imagens da página, essas outras duas estátuas que a gente está vendo aqui, são esculturas que nos levam para uma outra figura de feminino, né? Que estátuas são essas? Elas são, da onde elas vieram? Elas vieram da Grécia, né? A Grécia fica onde? Fica na Europa. E os gregos, eles foram grandes mestres da arte de esculpir. Eles esculpiam pedras, blocos de mármore, assim, com uma perfeição. Por isso que até hoje tem pessoas que falam assim, quando uma pessoa é muito bonita, fala assim: nossa, fulano tem uma beleza grega. Porque aí os gregos, eles vão trazer um ideal de corpo feminino mais ligado assim a um atletismo, né? Uma beleza atlética. Parênteses. Foi aí que os nossos corpos, tanto femininos quanto masculinos, passaram a ficar aprisionados em um determinado padrãozinho de beleza eurocêntrico. E hoje a gente precisa questionar esse padrão, né? Fecha parênteses. Os gregos também foram conhecidos por desenvolver esportes, né? Nosso professor de educação física talvez possa nos contar melhor um pouco sobre isso, mas foram os gregos que desenvolveram as Olimpíadas, né? Então, a gente vai ter já um feminino ainda sagrado, tanto que a gente vê essa vitória de Samocrácia, ela tem asas, ela está representando uma deusa. Que deusa é essa? É a deusa grega, Nice. E a outra é a Vênus, né? A Vênus, outra deusa, Vênus de Milos. Tá vendo que a Vitória tá sem cabeça? Tá vendo que a Vênus de Milo tá sem os braços? Né? O tempo fez isso com essas esculturas, né? É importante a gente saber que a arte, ela tem uma determinada durabilidade, ela não dura para sempre, né? Algumas obras vão durar mais, outras vão durar menos. Uma coisa interessante sobre a escultura grega é que a gente fica vendo ela nos nossos livros, assim, com esses tons de branco e cinza, e dá uma sensação de que são esculturas sem cor. Mas já foi comprovado cientificamente que, na verdade, essas obras, elas eram pintadas. Elas tinham cor, inclusive elas eram muito coloridas. O que aconteceu foi que o tempo desgastou esses pigmentos até elas se tornarem assim, da forma como vocês estão vendo hoje. E por último, mas não menos importante, né, a gente tem aí uma imagem que eu gosto muito, muito, muito. É o grande Buda de Lesham. Que estátua é essa? Que escultura é essa? Essa escultura foi feita na China. Aqui a gente já está falando da arte do Oriente, né? E a gente sabe assim que os orientais,
eles têm saberes fantásticos, inclusive muitos desses saberes de filosofia que eles desenvolveram, muitos nós aqui no Ocidente temos dificuldade de captar. Tamanha a profundidade das questões que o Oriente nos traz, né? E no caso da China, uma das religiosidades que ganhou muita força na China foi o budismo. O que o budismo vai dizer? Ele vai falar sobre a natureza luminosa da mente humana. Para eles, Deus não é uma coisa que está fora de mim. Para eles, Deus é uma coisa que está dentro de mim. O sagrado é um aspecto da minha mente. Por isso, então, que eles têm todas essas práticas meditativas. Não sei se alguém já ouviu falar, né? Que os orientais, eles trazem esse hábito, que é um hábito muito saudável, de sentar em silêncio, meditar, prestar atenção na própria mente. E o Buda, né? O Buda é uma grande referência para esses povos, de alguém, de um ser humano que conseguiu chegar à iluminação, né? Ele conseguiu alcançar o aspecto luminoso da própria mente. Logo, ele se tornou um grande Buda. Ele despertou. E aí, o que os artistas chineses fizeram? Eles simplesmente esculpiram uma imagem de Buda sentado. Ele não está sentado em lótus, é interessante observar, ele está sentado com as mãos sobre o joelho, e essa escultura, ela foi esculpida em uma montanha. A escultura está gravada na montanha, e a gente vê vegetação, a gente percebe a montanha e a gente percebe o Buda, né? Aí tá a beleza, a gente vê como que o ser humano se expressa, né, em diferentes culturas, em diferentes momentos históricos, através de uma mesma linguagem. Que linguagem é essa que nós estamos tratando hoje? A escultura, né? Quando eu pego, seja uma pedra, seja barro, ou seja qualquer outro tipo de superfície, e eu moldo nessa superfície uma imagem. Isso é escultura. Aí no finalzinho aí da página a gente tem ainda uma outra escultura, que é William II. A gente vê como que a arte, na história, ela esteve muito, muito ligada às questões de fé, né? Porque na Europa, o cristianismo foi muito forte, o catolicismo foi muito forte. Então a gente vê aí, né, um nobre, esse William, e é uma escultura dele com uma catedral na mão. O que ele está fazendo com essa catedral, com esse prédio? Ele está oferecendo para Nossa Senhora. Por quê? Porque era comum que os nobres investissem dinheiro na igreja. Porque também tinha uma questão política, né? Ali a igreja, ela ajudava a manter esses nobres no poder. Então, eles financiavam as construções de grandes catedrais, que eram em si obras de arte da arquitetura. Em outro momento a gente fala sobre a arquitetura como obra de arte. Mas aí a gente está vendo também a fé está muito, 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 muito presente. Um beijo para vocês. Ai, gente, tô com muita saudade. Fala aí pra mim como é que foi essa aula, como é que tá sendo. Me dá uma resposta para eu saber como é que tá chegando aí. Um beijo no coração de vocês.